Fala pessoal, aqui Cláudio Spritzer, eu falo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Hoje é 23 de dezembro de 2022, é uma sexta-feira, já são mais de 10 horas da noite e, bom, dentro da nossa contagem regressiva, agora faltam 9 dias para o dia 1º de janeiro, virada do ano. Sobe ou não sobe a rampa, o Lula. Existe uma grande expectativa, uma guerra de informações a respeito. E eu não vou falar nada hoje porque pela segunda vez consecutiva o jornalista Paulo Figueiredo teve uma manifestação extremamente contundente no programa Os Pingos nos Is da Jovem Pan. Mas muito forte. Ontem havia sido muito forte a manifestação mais forte e mais real e que traduz exatamente o que muitos dos manifestantes, muitos dos brasileiros pensam, cobram e, por incrível que pareça, hoje ele fez uma talvez mais forte que a de ontem. Porque o tempo urge, o tempo cada vez é menor, o prazo para que se faça alguma coisa cada vez é menor e ele cumpre uma função importantíssima, porque ele é neto de um general que foi presidente, o general João Figueiredo. Ele é bisneto de Euclides Figueiredo, que também era um general, também tem seu destaque na história do nosso país. Portanto, por causa até da família dele, ele tem um conhecimento dentro dessa área militar, conhece muita gente, tem muita informação que a maioria das pessoas não tem. Eu acho que ele é o cara que tem mais informação. Esses dias ainda, o próprio presidente, essa semana, acho que foi, início dessa semana, no final da semana anterior, o próprio presidente ligou para ele estava participando do programa Pânico, ele teve que parar a participação porque o presidente ligou para ele. Ou seja, ele é hoje o jornalista de maior destaque, o que fala com maior contundência e o que está cobrando uma ação também de forma muito contundente. Eu vou mostrar para vocês essa manifestação dele. Eu sugiro que depois vocês assistam direto no próprio programa, né? Entrem lá no canal no YouTube e assistam, porque depois vem o Zé Maria, já fala, o Zé Maria fala, a coisa continua. Vou mostrar um trecho bem grande, ok? Vamos assistir aí. Mas, assim, considerando que a fonte da notícia, existe uma enorme possibilidade dela ser falsa, a notícia não ser verdadeira. Eu inclusive, apurei aqui, enquanto os colegas estavam falando, e eu recebi uma não confirmação, que não é uma negativa, mas é uma não confirmação. Existe a possibilidade, aparentemente, mas a notícia dá como... não a nossa, né, mas a notícia que está sendo veiculada aí por uma fofoqueira dá como certa, e isso sem dúvida é falso, não existe essa certeza. Eu acho que seria uma má ideia, seria uma má ideia do ponto de vista político, inclusive. Veja, nós estamos num momento onde, assumindo que não aconteça nada, nós vamos ter problemas. Vamos ter grandes problemas. E o que eles estão conseguindo fazer com essa história toda, depois da população ter ido para os quartéis, depois da população ter apoiado em peso em diversas manifestações no 7 de setembro, ter lutado pelos seus direitos, depois de tudo isso, se nós tivermos as Forças Armadas surdas e o presidente jogando a toalha e resolvendo ir para o Mar-a-Lago, aqui pertinho de casa, eu acho que ele vai estar... acho que os dois vão estar numa situação política muito ruim, né? Tem uma canção, o presidente Bolsonaro é militar, né? E nós temos todo esse impasse aí com os militares, General Freire Gomes, dentre outros. Tem uma canção que eu gosto muito, que é a canção da fibra de herói, que os militares cantam. Diz assim: se a pátria querida for envolvida pelo inimigo, na paz ou na guerra, defende a terra contra o perigo. Com ânimo forte, se for preciso,
enfrenta a morte, afronta, se lava com fibra de herói, de gente brava. Bandeira do Brasil, ninguém te manchará, teu povo varonil, isso não consentirá. Bandeira idolatrada, altiva a tremular, onde a liberdade é mais uma estrela a brilhar. O que adianta cantar isso enquanto marcha e justamente quando a pátria querida é envolvida pelo inimigo, o pessoal não enfrenta a morte, não se lava com fibra de herói? Cadê a gente brava, né? Cadê a gente brava que não vai impedir, que vai impedir que manchem a bandeira do Brasil? Cadê o povo varonil? Onde está? Esse momento não é momento de ir para Mar-a-Lago. Esse é um momento de... Brasil tem presidente até o dia 1º de janeiro, e o presidente tem que ficar onde tem que ficar. Depois pode tirar férias, depois vem. Tem jogo do Vasco aqui em fevereiro, em janeiro. Se quiser vir, vamos ao jogo do Vasco. Um monte de coisa para fazer. Mas agora não é hora de sair do Brasil, não. Acho que seria um gesto político equivocado. Uma boa parte do eleitorado do Jair Bolsonaro, tá? Eu venho dizendo isso porque eu escuto as pessoas, eu escuto os nossos espectadores, eu escuto as pessoas que conversam comigo pelas redes sociais, eu escuto as pessoas que me abordam na rua, e as pessoas muitas estão decepcionadas com a falta de ação do presidente. Diz que vai morrer pela pátria, se for necessário, daria a vida pelo Brasil. Cadê? Agora é a hora da vida pelo Brasil. Ah, meu pai já sofreu muito. É? Mas ele não disse que daria a vida pelo Brasil? Sofrer muito é da cara que qualquer cristão sofre muito por um bem maior. Cadê os outros que diziam também, porque a responsabilidade não é só dele. Cadê os outros que diziam que iam dar a vida pelo Brasil? Cantam essas canções em marchas, é bonito pra caramba, é lindo. Passam a vida inteira jurando e falando desse tipo de coisa. Eu não consigo entender. O sujeito passa a vida inteira falando desse tipo de coisa, a vida inteira, gente, a vida inteira é tempo pra caramba. Cara, entra cadete, sai depois com 60 e poucos anos, o cara passa mais de 50 anos, que seja, cantando essas canções como essa é uma das várias belas canções que eles cantam, e que eles juram, e que eles falam, e que eles se preparam. E chega na hora H, não tem nada para fazer, não. O remédio é pior do que a doença. Ué? A liberdade não era mais uma estrela a brilhar? Vocês não disseram que se a pátria querida fosse envolvida pelo inimigo, vocês defenderiam a pátria com a própria vida, com um ânimo forte? Enfrentariam a morte? Não, enfrentar a morte não é ir para o Mar-a-Lago. Não adianta dizer que, mas eu fui, o Deus que me colocou nessa missão, choro. E aí na hora H, não, vamos para o Mar-a-Lago. Ou os outros, não, vamos passar o comando aqui, vamos para a reserva. Mensagenzinha de Natal, cartinha. Aí depois, eu não vou aguentar. Se a partir de dia 2 de janeiro, se eu ler alguma nota das Forças Armadas dizendo que elas estão vigilantes com seu papel constitucional, eu vou mandar para aquele lugar, igual eu mandei o outro comentarista aqui. Não vou aguentar mais. Qualquer cartinha com estamos vigilantes e atentos, vocês vão para aquele lugar. Não tem uma moral nenhuma. E sabe por que eu estou falando isso? Eu não estou nem falando o que eu penso. Eu estou falando o que as famílias dos coronéis, de vários generais que estão na reserva, generais que estão ativos, que não estão no alto comando. Tem general no alto comando que pensa assim. As famílias, as esposas. As pessoas estão com vergonha das fardas que usam. As mulheres estão dando na cara do marido, dando porrada na mesa. Não é possível. Se eu mostrar o meu celular para vocês, a quantidade de reclamação de coronel que eu escuto aqui. E isso não tem nada a ver com falar de dar golpe. Eu já falei mais de 50 milhões de vezes. Não tem negócio de golpe. Ninguém aqui quer golpe, ninguém quer golpe. É a porcaria da Constituição. Não tem